Assim que tocou a maçaneta fria e desgastada da porta, Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com a chave da promessa firmemente em sua mão, ele a inseriu na fechadura. O clique suave e o som da porta se abrindo revelaram um interior coberto por uma camada fina e prateada de poeira. A luz do sol da tarde, filtrada pelas janelas empoeiradas, iluminava as pequenas partículas suspensas no ar, que dançavam como estrelas em um céu cinza. O cheiro de mofo e de madeira antiga preencheu seus pulmões, mas por baixo daquela fragrância de abandono, havia um aroma familiar, um eco da casa que ele conhecia. Ao dar o primeiro passo para dentro, seus olhos percorreram a sala. Ele a encontrou exatamente como tinham deixado, há anos, seus brinquedos antigos, um pequeno cavalo de madeira e alguns blocos coloridos, estavam no mesmo canto, empoeirados, como se estivessem apenas esperando seu retorno. O coração de Evelyn se apertou ao ver aquela cena, uma cápsula do tempo intacta de sua infância. Caminhando mais um pouco, ele chegou à cozinha. A mesa de madeira, coberta por um lençol fino, estava empoeirada, mas ele conseguia visualizá-la perfeitamente, vibrante de vida e calor. Lembrou-se das refeições barulhentas e das conversas descontraídas que fazia ali com seus pais, cada risada e cada conselho. Respirou fundo, tentando afastar a tristeza e se concentrar no presente. Foi até seu antigo quarto, onde o colchão estava coberto por uma capa de tecido. Deixou sua mochila no chão, um gesto simples, mas que simbolizava o início de sua nova vida ali. Ao sair do quarto, sua atenção foi capturada por uma porta ligeiramente entreaberta. Ele resolveu entrar em um pequeno cômodo que ele e seus pais usavam como um tipo de escritório, repleto de livros antigos, muitos dos quais ele nunca teve tempo de ler. No canto, coberto por um pano, estava um computador. Um modelo antigo, um tanto volumoso, que já estava ali muito antes de ele ir morar com seus pais. Ele se lembrava de nunca ter visto seus pais usarem o aparelho e, sinceramente, não fazia ideia se ele ainda funcionava. A curiosidade de Evelyn foi instantaneamente despertada, mas ele a colocou de lado. O sol já começava a se pôr, e a luz na casa diminuía. Havia uma parte mais importante a ser feita antes que escurecesse. Com uma determinação renovada, ele resolveu que o primeiro passo para sua nova vida não seria descobrir segredos antigos, mas sim limpar e organizar a casa. O ato de varrer a poeira e arejar os cômodos era, de certa forma, o mesmo que limpar sua mente e seu coração, preparando-se de verdade para começar novamente. A casa precisava ser um lar, e ele precisava de um recomeço. Uma hora se passou, e o sol já havia se deitado completamente, deixando a casa em uma escuridão acolhedora, iluminada apenas pela luz suave de um lampião antigo que Evelyn encontrou e acendeu. Finalmente, ele conseguiu terminar a limpeza básica. O chão estava livre da poeira, os móveis descobertos e a casa, embora vazia, parecia respirar novamente. Exausto, ele foi até o banheiro, com um frio na barriga, rezando silenciosamente para que a água ainda funcionasse. Para sua surpresa e alívio, ao girar a torneira enferrujada, a água correu, fria e forte. Apesar de ser apenas água gelada, aquilo lhe pareceu um milagre. Ele se despiu e decidiu tomar um bom banho, sentindo a água fria lavar não apenas a sujeira, mas também as tensões e a tristeza que o acompanhavam. Revigorado, ele colocou seu pijama novamente e, devagar, foi até seu quarto. Parou na entrada e, com um olhar cheio de emoção, disse à casa em um sussurro que era só para ele: "Eu estou de volta, e não irei mais embora." Deitou-se na cama, envolto naquele cansaço profundo e satisfatório de um trabalho bem feito. O colchão macio, embora simples, parecia ser o único no mundo capaz de trazer aquela sensação de aconchego e paz que ele tanto procurou. Ele fechou os olhos, e o sono o envolveu profundamente, como se a cama de sua infância o estivesse recebendo de volta em um abraço. A noite passou em silêncio, e a manhã chegou com os cantos animados de pássaros e raios de sol dourados espreitando pelas frestas da janela. A doce sinfonia da natureza e um som muito mais prosaico, o ronco de seu próprio estômago, o despertaram completamente. Com um sorriso meio bobo, ele se lembrou que, com a exaustão da limpeza, adormeceu sem jantar. Ele se levantou, espreguiçou os braços e as pernas, e com os cabelos despenteados, foi até o antigo banheiro para lavar o rosto. O toque gelado da água o fez se sentir ainda mais desperto.
Ao sair, a fome o guiou direto para a cozinha, mas ele parou no meio do caminho, rindo sem graça de sua própria distração. Como era tolo! Como sou besta, murmurou para si mesmo. Cheguei agora, depois de 5 anos, como é que vai ter algo para comer? Sua atenção foi desviada por uma pequena caixa de madeira escura, semi-aberta e coberta por uma manta de poeira na prateleira mais alta da copa. A curiosidade o fez alcançá-la. Ao limpá-la, viu que continha um belo jogo de talheres de prata, que sua mãe sempre achou que tinha perdido durante a mudança para a cidade. A visão da caixa o transportou para uma lembrança vívida e cheia de carinho. Ele se recordou de sua mãe brigando com seu pai, com a voz levemente irritada, pela sua falta de atenção com a mudança, agora sumiram meus talheres preferidos. E o pai, com a calma de sempre, respondia, eu te darei outros, meu amor, ainda mais bonitos. Ela, então, dava-lhe um tapa leve e carinhoso no braço, retrucando, mas eles foram o primeiro presente de casamento que você me deu. Em seguida, com a ternura que os unia, o pai a abraçava e dizia, com um sorriso sincero, são só objetos, meu amor. Eu sempre estarei aqui com você. Tudo o que tenho é seu. E assim, os dois sorriam e se abraçavam, esquecendo a pequena discussão. Com a caixa nas mãos, Evelyn se viu de volta ao presente. A lembrança era agridoce, o calor da cena era imediatamente confrontado pela dor da perda. Ele pensou em seu pai, que foi acusado por dias de ter sumido com o presente de casamento, um pequeno mal-entendido que se prolongou por semanas. A ironia da situação era dolorosa, mas também carregava um toque de ternura. A caixa esteve ali o tempo todo, em segurança, em um lugar que eles amavam e que era só deles. Evelyn sentiu uma pontada de solidão, mas também um profundo senso de pertencimento. Talvez ela tenha retornado para vocês, pensou, a voz em sua mente falhando. Mas agora seremos só eu e vocês, juntos. Ele acariciou a madeira da caixa, compreendendo que sua mãe, no fundo, não perdeu os talheres, ela apenas não os levou para a cidade. Eles foram deixados aqui, guardados como um segredo, para que o amor deles e o legado daquela casa nunca fossem esquecidos. A casa, e tudo o que havia nela, era um testamento silencioso de sua felicidade, esperando pacientemente pelo seu retorno. Enquanto a memória aquecia seu coração e sua mente se acalmava, a realidade física de seu corpo faminto o chamou de volta com força. Com um novo ronco que parecia exigir atenção, ele se animou com a necessidade de agir. O que fazer para comer? O pensamento de ir ao vilarejo comprar comida e começar uma nova rotina o fez sorrir. Indo em direção à porta da sala, ele se deparou com as varas de pescar de seu pai, encostadas na parede, empoeiradas, mas intactas. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, mais atraente do que simplesmente ir à venda, ele iria pescar, como nos velhos tempos com seu pai. Seria uma forma de reconectar-se com o passado, com as memórias, e com sua nova vida. Evelyn foi até seu quarto, tirou o pijama e vestiu as roupas que usará no dia anterior, ainda com o cheiro da poeira da casa. Antes de ir para o lago, no entanto, decidiu que a fome era mais urgente. Ele voltou para a venda da vila, onde comprou alguns pães para forrar o estômago enquanto pescava. Retornando para casa, ele pegou as 2 varinhas de pescar, uma para ele, uma para o pai, como se o convidasse mentalmente a ir junto, e seguiu em direção à parte de trás da casa. Por uma pequena trilha, agora coberta por mato e folhas secas, ele caminhou por cerca de 10 minutos até ver o antigo lago de sua infância. Ele se aproximou devagar da margem, com os pés afundando um pouco na terra úmida. Preparou a varinha, colocou a isca no anzol e, ao se sentar na beira, uma nova memória surgiu em sua mente, tão nítida quanto a paisagem à sua frente. A voz de sua mãe, preocupada, ecoava em sua cabeça, Evelyn, cuidado. O lago é fundo, e você não sabe nadar. E depois, virando-se para o pai, ela dizia, com um tom de quem sabia que seria atendida, você, cuide do meu bebê. Se algo acontecer, teremos uma conversa séria, viu? Com um sorriso saudoso, Evelyn lançou sua isca na água, observando as pequenas ondas que se formaram. Sentado ali, ele olhou ao redor, absorvendo a paisagem.
Aquele era o lugar onde ele passava horas, onde seus pais lhe ensinavam sobre a natureza e a paciência, onde o silêncio era interrompido apenas pelos sons da floresta e da água. Foi então que sentiu um puxão forte em sua linha, que o trouxe de volta à realidade. Com uma emoção que há muito não sentia, ele puxou a vara e pegou seu primeiro peixe. Evelyn se animou para pegar mais peixes, mas parece que a sorte o abandonou. O sol subiu alto no céu, e a hora do almoço chegou, mas ele só havia conseguido pescar um único peixe. Rindo de si mesmo, Evelyn se levantou, guardando a vara e dizendo em voz alta: "Pelo menos um eu peguei." Enquanto recolhia suas coisas, ele percebeu que um único peixe não seria suficiente para se manter. Teria que voltar à vila para comprar mais comida, pois do contrário, morreria de fome. Devagar, ele retornou pela trilha, as folhas secas crepitando sob seus pés. Ao se aproximar da casa, algo estava errado. Ele sentiu um frio na espinha ao ver que a porta da frente estava arrombada, com uma parte da madeira lascada e a fechadura destruída. Chocado e com uma ironia amarga, pensou que o azar o estava acompanhando até ali. Com cautela, ele se aproximou, mas percebeu que não havia mais ninguém na casa. Ele entrou e viu a pequena bagunça, com algumas coisas jogadas no chão, mas, olhando de um lado para o outro, percebeu que o único item que havia sido levado era a caixa de talheres de prata. Uma onda de alívio e tristeza o atingiu ao mesmo tempo. Ele se sentiu aliviado por não terem levado mais nada, mas uma tristeza profunda o invadiu por terem roubado a única lembrança concreta que tinha acabado de encontrar. Indo até o pequeno escritório, ele viu que o local parecia intocável. Nem mesmo o velho computador, que estava ali há tanto tempo, havia sido mexido. Isso confirmava sua suspeita: os ladrões não estavam interessados em objetos eletrônicos ou livros, apenas em itens de valor fácil de vender, como os talheres. Mesmo com o coração pesado, ele organizou as poucas coisas que foram tiradas do lugar. Sentou-se à mesa da cozinha, o peixe solitário ao seu lado, pensando que precisava resolver o problema da porta o mais rápido possível. Após um momento de silêncio e reflexão, ele se levantou, respirou fundo e foi para o lado de fora. Foi até a caixa de energia, que deveria ter olhado antes, e viu que era apenas uma questão de ligar um disjuntor para ter eletricidade novamente. Mas o problema da porta persistia. Ele precisava de uma nova, mas pelo que se lembrava, todos na vila encomendavam portas de fora, pois não havia marceneiro ali. E o pior, ele tinha muito pouco dinheiro. Voltando a se sentar à mesa, sua mente trabalhava a mil. Sem um celular, e sem amigos na vila para pedir ajuda, como ele faria um pedido e conseguiria a porta? Foi então que sua mente se iluminou com a ideia do computador antigo. "Eu vou tentar ligar aquele computador velho", decidiu, com um entusiasmo renovado. Ele se levantou, foi até o pequeno escritório, tirou o pano que cobria o aparelho e o levou cuidadosamente até seu quarto. Com calma, montou tudo certinho, conectando os cabos em seus lugares. Sem muitas esperanças, fechou os olhos e apertou o botão de ligar. Para sua surpresa, o som do velho computador se ligando o assustou, mas ele rapidamente abriu os olhos. A tela estava acesa, mostrando o sistema operacional. Mas, novamente, a realidade o atingiu: ele iria precisar de uma conexão com a internet para conseguir fazer o pedido da porta. Abatido, ele abaixou a cabeça, pensando em seu azar de novo. Foi nesse momento que uma notificação na tela o assustou. Olhando para ela, ele ficou em dúvida, pois dizia que o computador queria se conectar à rede local. Isso o deixou com uma grande pergunta: de onde veio isso? Ele já havia entendido porque a água e a energia ainda estavam funcionando, pois os pais continuaram pagando as contas. Mas a internet? Apesar das dúvidas, ele aproveitou a oportunidade para ver se conseguia encomendar a porta. Fazendo uma busca, ele encontrou uma única loja online que se chamava O Pedido do Povo e, para sua surpresa, um aplicativo foi instalado no computador. Evelyn ficou impressionado, mas achou que, por ser um computador velho, ele só poderia usar aquele aplicativo. Ao entrar no aplicativo, notou que ele era simples, mas tinha uma grande variedade de coisas à venda. Procurando, ele logo achou a seção que tinha uma variedade de portas. Evelyn começou a olhar as opções, deslizando o mouse na tela empoeirada.
Havia modelos de luxo, com detalhes intrincados, e outros com formas estranhas que pareciam ter saído de uma fantasia. Mas ele foi direto para o que realmente importava: as portas normais. Encontrou um modelo simples, de madeira maciça, com um preço acessível de 250. O único problema era que ela não vinha com dobradiças ou tranca, que teriam que ser compradas separadamente. Ele fez as contas mentalmente: com os 1.200 que tinha, a porta e um par de dobradiças, que custavam 50, ainda seriam viáveis. Mas e a tranca? Foi então que seus olhos pararam em um modelo de tranca incomum. Não era moderna, nem antiga, mas tinha um estilo mecânico, com uma tela numérica simples. Olhá-la trazia uma familiaridade estranha, como se ele precisasse dela, como se fosse a única opção que faria sentido. Resolveu verificar o preço e, ao abrir a página, tomou um susto. O valor era de 500. Isso tornava a compra quase impossível, pois consumiria a maior parte do seu dinheiro. Mas, algo dentro dele, um instinto inexplicável, dizia: compre. Você precisa. Você tem que comprar. Desistindo de lutar contra o que sentia, Evelyn confirmou a compra da porta, das dobradiças e da tranca. Clicou em emitir o boleto e, para sua surpresa, a velha impressora que estava no escritório, coberta por panos, começou a fazer um barulho alto e lento. Demorou um bom tempo, mas finalmente imprimiu um pequeno papel com o código de barras. Com o boleto em mãos, ele resolveu se preparar para ir até a vila. Antes de sair, fez um reparo temporário na porta, usando alguns pedaços de madeira e pregos que encontrou, apenas para ter alguma segurança enquanto estivesse fora. Ele caminhou até a vila, pagou o boleto e, com o dinheiro que restou, comprou os mantimentos básicos que precisava para se alimentar pelos próximos dias. Voltando para casa, Evelyn pensou que teria que viver com aqueles reparos improvisados por pelo menos uma semana, até que a encomenda chegasse. Com um pequeno alívio por ter, de certa forma, resolvido a falta de segurança, mesmo que a porta ainda não estivesse devidamente consertada, a fome o atingiu novamente. Ele pegou o peixe que havia pescado e, com os mantimentos que trouxera da vila, preparou um jantar simples, mas reconfortante. Enquanto comia sozinho à mesa, lembrando-se dos tempos em que seus pais estavam ali com ele, refletiu sobre a longa espera pela sua encomenda. Ao terminar, reforçou um pouco mais a porta com os pedaços de madeira e o martelo, antes de se preparar para dormir. Ele precisava estar descansado para o dia seguinte, quando tentaria procurar algum trabalho para se sustentar. Vestiu o pijama, que logo precisaria ser lavado, deitou-se e logo pegou no sono. A noite passou tranquila, mas na manhã seguinte, como se o sol esperasse para nascer, um barulho na porta o acordou sobressaltado. Assustado, achando que seriam os mesmos invasores do dia anterior, Evelyn se levantou devagar, pegou o pedaço de madeira que havia usado para reforçar a porta e, cautelosamente, se aproximou. Espiando por uma fresta, olhou para fora, mas não viu nada e nem ouviu nenhum som suspeito. Resolveu então abrir a porta com cuidado. Ao olhar para fora, não havia ninguém, apenas 3 caixas de papelão empilhadas ao lado da entrada. Isso o deixou completamente surpreso e confuso. Ele esperava que a entrega levasse pelo menos uma semana, mas nem 24 horas haviam se passado desde a compra. Intrigado, aproximou-se das caixas. Eram as suas encomendas. Obrigado por assistir até o final. Em breve trarei a continuação dessa história, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa boa por aí.